Então, boa tarde a todos os presentes. Hoje a nossa pauta da nossa reunião é uma apresentação do Albano, né, que vem aí realizando as apresentações sobre a questão da cobrança. E o Albano hoje vai falar sobre a questão do PPU, né? E nesse sentido ele vai fazer uma apresentação aí, algumas simulações, e nós entraremos em discussão após isso. É isso ou tem alguma coisa a mais, Felipe, em pauta para pôr? Botar Não, a ata? a pauta é essa mesmo. Ok, Só um pedido, Thiago, também, para o pessoal colocar nome e entidade no chat para a gente fazer o relato. Tá? ok. Então, Albano, acho que a palavra está com você. Tá. Boa tarde. Boa tarde a todos aí, né? Mais uma reunião aqui de cobrança. Só um segundo aqui. Eu estou aqui agora na SEMAD, o pessoal chega aqui, aí às vezes fica atrapalhando o som, aí vocês ficam ouvindo um som de fundo. Bom, então, assim, nós estamos aqui mesmo no nosso processo, né, de discussão da cobrança. Eu até vou aproveitar a reunião de hoje aí, comentar rapidamente com vocês, assim, está tendo, assim, vamos dizer assim, claro que esse é um tema muito importante, também como foi o enquadramento, eu acho que o enquadramento é um tema até mais impactante, né, para todos os usos, mas a cobrança, ela sempre chama a atenção, são valores, né? Então, assim, o papel da SEMAD aqui nesse processo é fomentar essa discussão, é dar o subsídio, né? Então, só relembrar que todo esse processo, vocês estão comandando o processo em termos de números de reuniões, os temas, a gente está sugerindo, né, os cronogramas, os prazos, mas, dependendo aí das decisões aqui do GT, a gente ajusta isso. Então, tudo que eu mostro aqui para vocês é sempre são dados, são sugestões, e estamos sempre aqui à disposição para aguardar o que vocês sugerirem, né? Quaisquer alterações que vocês queiram, tanto em termos de agenda, quanto em termos de conteúdo das simulações. Então, quem está acompanhando lá no Voice, surgiu lá uma discussão sobre estou trabalhando aqui numa simulação que vai juntar todos os comitês, né, para vocês poderem ver a diferença que tem de um para outro, né? E também houve lá também umas sugestões de usar PPUs diferentes, que a gente vai acabar gerando esse cenário para fomentar essa discussão. Mas, no mais, né, vocês podem definir aí as agendas das reuniões, quando que são feitas, né? O que eu estou apresentando para vocês aqui é sempre, sim, uma linha de sugestão, né? Então, vou apresentar aqui rapidamente, compartilhar aqui. Felipe, não estou podendo compartilhar. Estou liberando o acesso. Confirma para mim, Albano, por favor, se já está dando para... Acho que agora foi. Bom, então, gente, a agenda que a gente sugeriu para essa reunião de hoje tinha essa questão da discussão dos PTUs e a questão das isenções. Então, e no final aqui, isso aqui também é permanente, né? Vocês podem propor novos cenários. Albano, seu microfone mutou. Não, eu mutei aqui porque estou pedindo um pouco de silêncio aqui em volta de Isso, só atrapalha vocês, né? É silêncio e um pouquinho, eu não sei se está ótimo aí para vocês, mas assim, às vezes dá uma falhada na sua voz, ou tenta falar um pouco mais próximo do microfone. O microfone está bem aqui. Pode ser também a conexão aqui da SEMAD, que não é muito boa, e aí eu vou botar o microfone mais próximo, tá? Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Então, assim, hoje a ideia seria trabalhar esses dois pontos aqui, e essa apresentação aqui é a mesma que eu fiz lá no Voice, porque a ideia geral é parecida, tá? Então, a gente está com esse cronograma aí
dizer assim, preliminar proposto, né? Em que a gente teria aí, considerando aqui, seria de janeiro a julho, essa discussão, né? O 2 começou em outubro, e nós teríamos aí, inicialmente, 7 meses para debater todos esses temas. A ideia é que lá, mais ou menos, para agosto, isso aí chegue nos comitês, através do... quer dizer, lá em julho, a gente termina esse processo, manda para o comitê avalia, e aí, né, dependendo da decisão que for estabelecida, a gente poderia ir para o Conselho Estadual, né, em paralelo. Nós estamos fazendo a nossa parte interna, aqui, né, nós já começamos, mas eu coloquei aqui a partir de maio, que seria mais efetivamente a parte burocrática do processo, né, os procedimentos aqui mais técnicos, jurídicos, né, realização da cobrança. E a ideia é que para o ano que vem, né, a gente teria aí a cobrança implementada. Bom, vou passar aqui. Aqui agora, então, assim, o que nós vamos conversar hoje? A ideia seria trabalhar essa questão dos PTUs. Gente, alguém está com o microfone aberto e está atrapalhando a apresentação do Albano. Estou tendo... Não sei se é aberto ou se é aqui. Pode ser Elaine, não está aberto, não. É em volta do Albano mesmo. Está acontecendo mesmo algo em volta do Albano que está dando tipo como tivesse indo um vento, né? Deixa eu tentar tirar a máscara. Se melhora um pouco. Melhorou um pouco? Vou tentar aqui ver se melhora um pouco. Então, a nossa discussão ela começa assim, apenas por a questão da gente ter um ponto de partida, né? Nós estamos usando os dados do Paranaíba como referência. Tá? Essa aqui é a fórmula completa do Paranaíba para a questão do valor total, que seria o valor da captação, mais o valor do lançamento, menos esse 500 aqui, que é uma espécie de isenção geral, né? Vezes esse coeficiente de gestão que serve para suspender a cobrança caso não haja aplicação do recurso. Na questão da captação, como nós incluímos a equação do lançamento, a captação, basicamente, ela tem essa fórmula, que seria o volume captado vezes o PPU da captação, que no caso do Paranaíba, ele tem dois valores, né? Então, basicamente, os usos rurais, ele está aqui em torno de 0,45 centavos, os demais usos, 3,45 centavos, tá? Não há diferenciação entre águas superficiais e subterrâneas, visto que nos comitês federais, como Paranaíba, não tem outorga de água subterrânea, né? Então, não há nenhuma abordagem diferenciada entre esses dois tipos de captação. Tá? Então, assim, o que nós estamos trazendo para vocês aqui, sempre na ideia de fomentar a discussão, né, sem necessariamente estar propondo uma coisa ou outra, é exatamente discutir, por exemplo. Precisa de um PPU específico. Desculpa aí, Albano, o som está muito ruim. Está muito ruim o som. Muito ruim. Olha, eu posso tentar. Posso tentar fazer aqui, gente, mudar a minha conexão. Não sei se vai ajudar. Albano, às vezes como sugestão, se você quiser transmitir a tela no computador, mas falar entrando pelo celular, às vezes se você entrar pelo celular, o áudio melhora um pouco. Eu fazia Deixa eu fazer isso. também o seguinte, deixa eu bloquear a câmera. Só um segundo. Só um segundo.
Na verdade, Albano, eu acredito que não seja nem problema de conexão, tendo em vista que não está falhando sua voz. Está tendo tipo uma interferência, como se fosse um vento ou movimento na mesa onde você está, nesse sentido. Tá? Vamos ver se melhora um pouquinho sem o vídeo. Tiver com se for alguma coisa de fundo mesmo, o pessoal que está aqui em volta, aí eles estão em outra sala, mas o som vem para cá. Está melhor? Bom, então vamos tentar aí. Então, assim, na questão dos TPUs, né, assim como todos os outros itens, a discussão está aberta. Se a gente usa simplesmente os mesmos Paranaíba, se a gente propõe TPUs diferentes para cada finalidade, se a questão da água subterrânea precisa ser tratada em separado, né? E, por exemplo, a gente deve discutir um TPU para a questão de rebaixamento de lençol freático, porque isso também é um tema que não tem, né? Não aparece nos comitês federais, isso não aparece lá, né? Não tem esse tipo de outorga. E, então, assim, a gente tem algumas questões que vão ter que ser discutidas aqui. A gente não tem isso como referência nos comitês federais. A gente pode usar exemplos de outros comitês estaduais, como nós já apresentamos algumas vezes. Então, por exemplo, o PCJ de Minas, ele cobra separado água subterrânea de água superficial. Tá? Ele tem a cobrança separada, valores separados, né? Você, então, pode também definir que, olha, uma determinada atividade, a gente precisa separar ela. Nesse caso, a gente tem que ver isso. Você tem que vir da outorga separado. Se a outorga não separa, a gente não tem como separar aqui. Então, por exemplo, se a gente quisesse cobrar diferente a agroindústria, o resto da indústria, né, ela precisaria ter uma ser Albano, diferenciada na outorga. Oi? só desculpa lhe atrapalhar, é porque até o Paulo está botando aí no chat, e aí eu queria consultar vocês aí, os outros membros, como é que está essa questão? Tá muito ruim aí para vocês mesmo? Não está legal mesmo, não, gente. Desde o início eu estou... Está desqualificando a palestra. Exatamente. Tá muito difícil concentrar, tem muito ruído, muita contaminação. Às vezes você entende a palavra, mas você não consegue ligar a frase porque entra outro barulho aí o senhor não consegue. Está meio o som está ruim. O barulho, vocês acham que é daqui? Certeza, porque quando Paulo fala, quando eu falo aqui, não dá essa interferência toda. Tá tendo uma distorção aí, junto com a sua voz. Eu vou tentar achar um outro lugar aqui. Talvez seja... Você está usando microfone, o que é? Tenta falar com o telefone, né, e desliga o da câmera. Conecta com o celular. Estou vendo que aqui não vai ter jeito. Aqui não vai ter jeito. Deixa eu tentar... Tá difícil, gente. Aqui vai ser complicado hoje. Por isso que a gente fala que vir para cá é complicado. Inclusive, tem um pessoal conversando, rindo aí no fundo. Tá tendo uma reunião aqui do lado, eu já pedi, mas não tem como, porque as paredes aqui não isolam. Não isolam. Né? Deixa eu só... O sistema também está me avisando aqui que a conexão não está boa. Só um segundo aqui, só uns 2 minutinhos, se eu consigo. Albano, acredito que seja o microfone, porque até quando você fica em silêncio, o barulho fica sendo emitido, entendeu? Então, possa ser o microfone do equipamento que você esteja usando. Eu dei uma trocada de conexão que eu vou tentar trocar de lugar, gente. Só um segundo.
Com essa troca, quando o Albano botou no silencioso, chega a dar uma paz agora, né? Vai ser o microfone dele mesmo, viu? Está com defeito, está com problema. Consegui trocar de lugar aqui. Vocês estão me escutando melhor? Agora sim, até o ruído saiu. Melhorou bem. Desculpa aí, mas aqui quando o pessoal está ali, está tendo uma reunião na sala do Marco ali com um monte de gente, e aí essas paredes que eles colocam aqui não isolam, né? Bom, então vamos lá. Eu vou continuar com a câmera fechada também. Então, a gente estava aqui falando dessa questão de a gente tentar discutir os PPUs, né? Se mantém os mesmos, se não mantém, assim, apenas em questão, vamos dizer, mais conceitual, né? E técnica, né? Em tese, a gente pode alterar qualquer PPU, de qualquer, né? Não tem nenhuma restrição com relação a isso, né? Isso não complica o sistema de cobrança, visto que, para todos os usos, ele multiplica, né, o volume pelo valor. Então, tanto faz se o valor é igual ou diferente, isso não interfere. Né? Então, assim, esses são alguns pontos que a gente vai começar a discutir, né? Se a gente precisa, por exemplo, outros patamares de PPU. Um deles, nós vamos ter que discutir, porque a questão do lançamento, né? O lançamento aqui vai ser por razão de diluição, então a gente vai ter que discutir um PPU para ele. Outro ponto que já foi levantado também aqui foi a questão do rebaixamento de lençol freático, né? Ou ter um valor diferenciado, ou ter uma forma diferenciada de trabalhar com ele, né? Então, assim, a ideia é que a gente vai discutindo e surgindo as sugestões de valores, de formas de estabelecer o PPU, a gente vai criando cenários ali, né, e vai testando, né? Bom, esses aqui também são números, eu peguei lá gerais, né, aquelas simulações, tá? Não são especificamente do meia ponte, mas já eu vou passar para lá. Né? Então, a primeira questão seria quais são, aqui a gente tem algumas simulações, as simulações já mostram, né, quanto que seria captado com o do Paranaíba, né, ou com outro valor de PPU, já tem esse cenário lá com outro valor, né, e se isso atenderia a meta ou não. Isso está lá na simulação, né. Aqui é diferente, essas aqui são só figuras genéricas, né. Tem aqui essa questão que a gente pode simular PPUs diferentes para a água superficial e subterrânea, né? A gente já pode fazer isso lá. Essa questão do rebaixamento de lençol freático, que leva assim, a valores muito altos para esse segmento, né? E o outro ponto para a gente discutir é a forma de estabelecer a isenção, né? Então, no Paranaíba, foi feito dessa forma, vamos dizer, genérica, né? A mesma para todo mundo. Segundo o Mário, não era para ser nem, seria o mesmo valor, mas não seria com a subtração, né? Seria um limite, né? Isso também, a gente já tem um cenário lá que considera esse limite, tá? Então, nós começamos já essa discussão e, assim, a visão que a gente tem, que a gente gostaria de colocar, é que
essa isenção, ela deveria ter uma finalidade clara, assim, que a gente específica, por exemplo, né, fazer com que os pequenos produtores rurais não precisem pagar, ou que a pequena indústria, né, a indústria, aquelas menores não precisem pagar, ou atender alguma regra, né, na reunião anterior, até o Tiago trouxe o decreto lá da SEMAD, que define qual é o tamanho do empreendimento de criação animal, então podemos nos adequar a isso, né? Então, assim, a ideia é que ela tenha uma lógica, né? E não seja genérica nem igual para todo mundo, visto que para alguns setores não faz muito sentido, né? E para outros, sim, faz bastante sentido, né? Então, por exemplo, aquelas simulações que nós fizemos com percentagens de valor, para a irrigação, ela se transforma numa área de irrigação que deixa de ser cobrada, né? Para a indústria, ela vai se transformar num tamanho de indústria que deixa de ter que pagar, né? Então, a ideia é a gente, com o apoio de vocês que estão aí em cada setor, discutir exatamente qual seria. Então, por exemplo, o que a gente pode realmente classificar como um pequeno irrigante e aí deixá-lo sem pagar? Seria alguém que irriga 5 hectares ou 20, né? Então, isso é uma coisa que os representantes do setor podem aportar essa informação e a gente discute aqui, né? Então, quando a gente está simulando lá, nós colocamos essa possibilidade de simular pelo valor, por uma isenção de valor, né? Deixar de recolher uma certa quantidade ou deixar de cobrar de um certo número de usuários, né? Aqui tem uma questão, a gente diferencia o usuário de outorga, né? Porque alguns usuários têm muitas outorgas, né? Especialmente no saneamento, né? O mesmo usuário tem muitas outorgas. Então, essa aqui seria um dos caminhos, né? Então, aqui a gente colocou lá essa possibilidade de vocês olharem, né? Se a gente quiser abdicar de uma parte da arrecadação ou deixar um certo volume de outorgas sem serem cobradas, a gente pode saber o que aconteceria aqui. E aí, sim, lembrando também, assim, por que a gente fala de isenção? Não é simplesmente porque a gente quer que, às vezes, o pequeno usuário não pague. É porque, para o sistema de cobrança, isso também não é bom, emitir boletos com valores muito baixos. E o que é pior, né? Se a pessoa não paga, nós temos que cobrar, né? Nós somos obrigados a cobrar. Não existe a possibilidade do Estado não cobrar uma dívida, né? Aí tem que discutir, aí tem que fazer uma outra regulamentação para ele não cobrar. Então, é melhor que a dívida não seja gerada, porque a gente depois tem que arrumar um jeito, né? Porque o processo de cobrança do que não é pago é muito mais complexo, né? Então, eu trouxe também uma outra, já avançando diante das sugestões que vocês deram, eu fiz também uma análise já com dados do Estado inteiro, não apenas de cada comitê. Então, esse dado, ele pode ser fiz a mesma simulação com dados de todo mundo junto. E isso ajudaria a gente a definir um valor único para o Estado, né? Se assim for considerado. Então, isso aqui também está... Isso aqui ainda não disponibilizei em cada comitê. Eu vou disponibilizar junto com a simulação do Estado inteiro, mas já tem lá eu coloquei isso lá no do BOIS, né? Então, vocês conseguem ver que aqui seriam os valores que você teria, já considerando os dados de outorga consistidos que nós temos, né? Que nós fizemos essa revisão. Então, muda um pouco, para alguns comitês, esse valor aqui vai ficar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas seria uma forma da gente ter um valor que fosse o mesmo, né? Para evitar aqueles problemas de alguém que está ali próximo de uma divisão de bacia, né? De um lado ele está pagando de um jeito, do outro lado ele está pagando de outro. Assim, sempre lembrando assim, isso não é bom, mas também não tem nada que proíba, né? Assim, pode ser diferente, sim.
Albano, só te interrompendo, Oi. mas quando você fala essa questão de numa bacia você paga um valor, nessa bacia você paga outro, você está falando assim, naquele município você paga menos, então, de repente, se você tiver como escolher qual é a bacia, o local, eu vou para onde eu pago menos, inclusive isso até para os municípios seria ruim, entendeu? Seria uma desvantagem, né, para a implementação de empreendimentos. Seria... aí que está, Elaine, assim, concorda, é isso aí, é exatamente por isso que eu estou fazendo a simulação com o dado do Estado, né? É para a gente discutir isso. Agora, você tem um outro lado, que é o seguinte, que volta lá no coeficiente de bacia crítica. Se você está numa bacia onde já está com excesso de uso, e você tem, por exemplo, alguns setores podem sim mudar o ponto do empreendimento, né? O produtor rural, eu acho que não, que eu não vou vender uma propriedade num lugar para ir para outro, por conta disso, né? Mas, por exemplo, uma indústria que está chegando, ela pode avaliar que se por exemplo, se a gente tem, eu falo, aqui é uma bacia crítica, essa indústria está chegando, ela pode também usar isso para decidir, olha, melhor eu não ficar aqui, melhor eu não vir competir pela água aqui, melhor eu ir para onde tenha mais água, né? Porque a indústria ela faz uma viabilidade econômica, isso, né? Implementar um projeto, ela vai atrás do hidrólogo para saber se ela vai ter água suficiente, ela faz todo esse, você sabe muito bem disso, né? Ela faz toda essa consulta desse projeto, né? Antes de instalar, de decidir pela instalação. Isso. Então, assim, eu também acho que é melhor a gente ter, na maioria dos elementos que forem definidos da metodologia, que ele seja o mesmo, o máximo possível. Mas sempre assim, o que eu deixo sempre claro é o seguinte: se eventualmente, por exemplo, o comitê do Meia Ponte, ele tem uma característica bem diferente dos outros, e vocês decidem aqui que aqui tem alguma coisa que tem que ser diferente, vocês podem, né? Não tem nada que impeça vocês de fazer isso, né? Mas o melhor seria que tivesse pelo menos um padrão, né? Um padrão, né? Que pudesse ser cumprido pelo Estado e que, como eu disse, pode seguir bem o do Paranaíba ou não, né? Onde tem lá no PCJ, por exemplo, os PPUs são diferentes, tanto o federal, o de São Paulo e o de Minas. As metodologias são diferentes, as isenções são diferentes, tá? Então, assim, no caso aqui de Goiás, eu posso até mostrar para vocês depois o mapa de quais são os rios federais que nós temos. Então, assim, se nós optarmos por um valor que seja, no caso do Paranaíba, por exemplo, seja diferente do Paranaíba, somente aqueles produtores ou aquelas empreendimentos que têm a opção de captar ou no Rio Federal ou no estadual é que teriam esse problema de diferença. A grande maioria vai estar dentro do Estado, então ele não tem essa opção, né? Onde ele captar, ele é o mesmo preço, né? Ele tanto no mesmo comitê, né? Mas, assim, o que acontece, a gente já até comentou isso na reunião, né, com as diretorias, é que, assim, a outorga estadual, ela é mais complexa do que a outorga federal. Primeiro, que ela tem a outorga subterrânea, e segundo, que são outorgas em rios muito menores. Então, assim, o nosso sistema de outorga, ele é mais complexo do que o da ANA, por exemplo. E os nossos rios sendo menores, a gente tem trabalhado com uma referência de disponibilidade hídrica menor também, que é 50% daqui a 95%. A ANA, ela dá outorga, na maioria dela, e os maiores, né? Então, ela trabalha com um valor maior. Então, tem essas diferenças que eu digo assim, pode ser, isso mostra que pode sim, você pode usar o recurso, pode usar um PPU diferente. A outra coisa, e vocês também estão aí acompanhando, é assim, os nossos problemas em nível estadual, eles acabam também, nós acabamos lidando com questões um pouco mais complexas. A ANA pega o recurso da cobrança e aplica de uma forma. Nós aqui vamos ter que ser mais cirúrgicos com ele, né? Vamos ter que ir diretamente nos problemas, inclusive envolvendo a interação com municípios, né? Que é um pouco que a ANA não entra muito nesses projetos. Bom, então, assim, eu fiz essa simulação aqui, então, já com esses valores, tá? Eu pretendo, na semana que vem, já disponibilizar também uma simulação que compara tanto o valor que vai ser arrecadado em cada comitê, como
no mesmo lugar, né? Todos os comitês juntos, quanto às isenções que seriam geradas, para vocês verem como é que fica, né? Comparando uns com os outros. Então, esse dado aqui já está disponível em uma das simulações, eu vou colocar depois para vocês o link. Então, aqui, só aqui eu fiz uma comparaçãozinha rápida, né? Só. Isso, aqui. Aqui vocês estão vendo uma simulação, né, para irrigação, considerando aí o valor do estado como um todo. Então, se a gente optasse por 10% do valor, né, de isenção, isso daria um volume da ordem de 214 mil metros cúbicos por ano de isenção, né, uma isenção de R$ 963. A gente provavelmente arredondaria isso, né, R$ 1.000, né, faria um arredondamento, mas o ideal é fazer a isenção por volume, né? Isso aqui é um volume interessante, assim, um volume que dá para você trabalhar em torno aí de 20, 25 hectares, né, sem cobrança. Quando você aqui vai para águas, por que a gente fala isso, quando você vai para a água subterrânea, e por que a gente fala em separar a discussão da água subterrânea? Porque são volumes muito menores, tá? Então, você trabalharia, se você der uma isenção, calculando por aquele método que eu fiz ali, usando a água superficial, ninguém que capta água subterrânea vai pagar, porque como o volume é muito menor, basicamente ninguém paga, porque eles ficariam todo mundo dentro da isenção. Você vê que aqui, ó, no caso aqui, em 50% hoje já dava R$ 485, ou seja, ninguém paga. Então, aí é uma discussão para a gente usa o mesmo sistema, porque aí a gente basicamente está isentando todas as captações subterrâneas, a gente vai isentar isso, né? Dependendo da forma como a gente defina esse processo. Ou a gente considera a água subterrânea separada, e mesmo com PTU igual ou diferente, a gente trabalha com ela de outra maneira, né? Então, são todos temas aí para a gente discutir. Bom, e aí, colocando esses pontos, né, a questão assim, aí fica aberto para vocês discutirem essas questões e sugerirem cenários. Vocês podem tanto sugerir cenários assim, com diferentes PPUs, com diferentes isenções, falar assim, o meu setor eu acho que ficaria melhor dessa maneira, então eu consigo fazer separadamente, né, para aquele ali, aquela mudança, né, para o outro setor ficaria assim, né, e então a gente tem essa possibilidade. E só lembrando aqui, viu, Tiago, eu li aquele decreto, né, do tamanho dos empreendimentos de criação animal, né, e aí eu vi lá, assim, que o maior, assim, que consome mais água, né, classificado como pequeno, é óbvio, né, é a criação, confinamento de bovinos, né, e aí eu vi, assim, se você pega ali a média, o valor que ele dá lá, do intervalo pequeno produtor, fica parecido com o valor que a gente chega aqui, né, de isenção para 10%, sabe? Fica assim, tá mais ou menos, está batendo ali. A gente pode, mas assim, você vê que se eu fosse escolher, eu escolheria aquele método, a gente escolher um valor lá do decreto, porque tem uma base, né? Tem uma base, a gente diz, olha, estamos usando esse valor porque de acordo já com aqui o pessoal da área ambiental, e claro que ele foi feito junto, né, com vocês aí do setor, isso é um pequeno produtor desse tipo de empreendimento. Bom, então, só entrando aqui, assim, a apresentação era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? A gente tem, eu vou colocar aqui, para a gente continuar só acompanhando aqui, enquanto vocês fazem. Albano, porque eu queria que você tirou a apresentação, eu queria que você não voltasse, só para mim ver a página onde você fala quais são as modalidades que poderão ser de cobrança, quando você fala subterrânea, superficial. Você pudesse voltar naquela página, por favor? Eu vou te mostrar aqui logo, porque aqui já é do Meia Ponte. Lá era um dado, essa aqui que você está falando? Não, na verdade, era bem na apresentação que você falava que poderia ter cobranças, né, de água superficial, água subterrânea e mais algumas coisas que você... bem no início, Armando, bem no início lá que fala sobre a questão do rebaixamento também, não é isso, Elaine? É isso. Mas se você já tiver trocado de tela, depois a gente...
Não, assim, é porque aquela tela, aqueles números que você está vendo lá são lá do Bois, que eu fiz uma apresentação Não, mas não genérica com ele. não tem números, não. É aquela, bem no início, se eu não me engano, é o segundo, é o Mas se terceiro você- slide que fala, Isso. fala Mas se sobre tiver isso. trocado a tela, pode ser depois. Não, eu volto aqui. Pode continuar aí. Não, eu volto aqui, peraí. Vamos ver qual que é aqui, peraí. É bem no início mesmo da apresentação. Aqui, isso aqui não é especial eventos, aqui são Não, é antes ainda dessa. Antes, não, acho que é depois. Essa, não. Pode, antes. Antes ainda. Aqui eu estou falando do... Não, mas é bem no início. Pode ir no início da sua apresentação. Não, aqui já é a agenda. Essa. Não Não é isso não. Está indo. Não. Cobrando, eu acho que você está... Onde eu falei de não, pois aqui, mas não foi. Até o Thiago, pelo jeito, também entendeu qual era a tela, né, Thiago? Será que eu fiquei doida? Essa aqui, sim. Ó, que aparece isso aqui, subterrânea, é isso? Não tem valor. Não, é quando pode voltar, eu vou ajudar vocês. Volta aí, vai voltando. Thiago. Vai. Pode voltar. É no que vai ter que... Aqui, ó, volta. Volta. Não. Esse aqui? Isso. É nas questões que vai ter que ser conversado, né? Essa mesmo. Deve haver um PPU específico para água subterrânea. Isso, se deve haver isso, era PPU para rebaixamento. Obrigada, Albano, era essa mesmo que eu queria. Aqui é só a pergunta mesmo, porque é lá embaixo que eu mostro o que acontece. Eu até estou pedindo para você voltar para mim tirar uma foto desse slide, exatamente, que exatamente quando eu for conversar, eu saber falar com meus pares, né, quais são, talvez, as modalidades, eu estou chamando, não sei se é o seu nome, que poderá haver de cobrança, que tipo de cobrança, pelo que tipo de uso, é isso que eu queria, tá? Tá. Esses que estão aqui do lado é a lista lá do Bois, né? Aí no meia ponte tem mais, tá? E tem umas áreas que não tem certos usos, né? Outras têm, então varia. E aí é o que eu estou dizendo, a gente também pode separar aqui algum, né? Então, como eu te falei, a mineração, para a gente conseguir cobrar separado o rebaixamento, vai ter que ser feita uma mudança no sistema de outorga. Tá? Eles vão ter que emitir a outorga para rebaixamento do lençol freático, porque aí eu consigo identificar, porque ela está vindo como outorga para mineração geral. E normalmente é esse setor que faz o rebaixamento, né? É só ele, é uma coisa dele. Tá? A gente pode também pedir outras divisões, né? A gente tem que ver com o pessoal da outorga, porque assim, a cobrança vai ficar conectada no sistema de outorga. Tá? Se a gente precisar dividir algum uso, a gente pode fazer lá. Por exemplo, o consumo humano, ele não está dividido em urbano e rural. Tá? Se a gente quisesse dividir, teria que pedir a eles para separar lá. Eu consegui, enquanto você vai trocando aí, Albano, agora lá para a parte da outra apresentação, eu consegui entender o que a Elaine estava querendo, porque isso é importante realmente para a gente, que é nesse sentido que vai se discutir e vão trazer propostas aí, né, para esses que não são previstos, né, atualmente no Paranaíba, como que era o início da sua explicação. Isso. Agora, lembrando assim, isso aí é assim, no caso de subterrânea, a gente vai ter que definir esse, e vai ter que definir, no caso do lançamento, a questão do PPU de lançamento, porque no Paranaíba é quilo de DBO, né? Aqui vai ser metro cúbico de água de vazão de diluição. Tá? E, assim, não dá para usar, se a gente usar o quilo de DBO, dá um valor muito alto. Tá? A gente vai ter que usar um outro valor que a gente pode discutir. Uma sugestão é usar um PPU médio, né? Pega a média dos PPUs e usa para o lançamento, porque ele é igual, ele não tem finalidade, né? Todos vale para tudo, né? Então você pode usar uma média, mas aí a gente simula, a gente vai simular. Eu estou só aguardando
a definição da fórmula para mostrar para vocês algumas, para mostrar como seriam, né? Como ficaria. Aí eu vou usar alguns dados aí da Saniago, os dados de algumas indústrias que a gente tem aqui, a informação, para poder fazer as primeiras simulações para vocês verem. Nesse, não sei se é um sistema ou se é uma planilha, não dá para ter clareza, mas nesse sistema ou planilha que você está trabalhando, você tem todos os valores de usos outorgados na bacia do Meia Ponte? Essa lista que você está vendo aqui, ela é tirada do sistema de outorga e ela foi validada. Assim, são outorgas válidas, tá? Que não estão vencidas. Tem algumas, assim, a gente usou, a gente sabe que está em renovação, né? Então a gente deixa. E a gente fez 2 ajustes, um de finalidade e o outro de volumes, porque tem alguns problemas. Quando ocorrem erros de preenchimento, o preenchimento ainda não é automático, tá? Então a gente corrigiu esses valores com base nos processos de outorga. Então são valores assim, é o mais perto que a gente teria de uma realidade dos dados, né? Eu achei o volume da irrigação baixo, só por aí. Então essa aí seria a planilha completa de tudo que tem outorgado hoje. Mas isso aqui é meia ponte, né? Não é que a irrigação está baixa, é que o saneamento aqui é muito alto aqui, tá? Depois, quando a gente comparar os vários, vocês vão ver isso. Aqui, no Meia Ponte, por causa de Goiânia, né? Da região metropolitana, os volumes do saneamento são muito altos. Eles são fora do padrão, né? A gente olhar aqui, né? Representa 69% saneamento. Ali na superficial, né? Deixa eu abrir aqui nessa daqui, peraí só um pouco, deixa ele. E como irrigação, eu vi que não tem nada de subterrâneo. Em geral, a irrigação é pouquíssimo de água subterrânea. Tá? Ele às vezes dá essa lentidão aqui para carregar. Exatamente, aquela tela ali, ela serve também para vocês exatamente ver isso. Por exemplo, indústria e saneamento, em número de outorgas, tem mais na água subterrânea, mas em volume é mais na água superficial, né? Já a irrigação é quase nada de água subterrânea. Aliás, assim, tem poucos lugares, ali na região do oeste da Bahia, a irrigação usa muita água subterrânea, mas, no geral, como são volumes maiores, né, são geralmente captações superficiais. Então, se você olha aqui, ó, nessa daqui, eu vou usar aqui esse aqui, ó, porque aqui já tem isenções, né? Deixa eu botar o dado sem nenhuma isenção, porque vocês vão ver que ele ainda não fez, ele está pensando aqui, mas o saneamento em volume geral aqui, ele fica com mais de perto de 80%. Deixa eu atualizar aqui. É totalmente fora do padrão dos outros comitês. Por isso que eu disse para vocês, pode ser que, em virtude disso, por exemplo, a gente define alguma regra específica em algum comitê, porque ele é diferente dos outros. Né? É 75%. Aqui no Meia Ponte é saneamento. Isso é só aqui, só nesse. Nos outros é 20%, 30% e a irrigação é o maior volume. Esse seria o valor completo, sem isenções. Seria tudo que tem outorgado hoje. Isso, exatamente. Então, tem 1.319 outorgas válidas, tá? 326 são de saneamento, a grande maioria delas são da Saniago, né? Como eu disse para vocês, é um usuário com muitas outorgas. Né? E aqui são os números, né, das outras. Você veja que, por exemplo, as outorgas de consumo humano são muitas, mas o volume é bem pequenininho, né? Porque são valores pequenos. Né? E aqui, aqui é a proporção, né, de número de outorgas, volume. Então, você vê esse azul aqui é saneamento. Você vê que ele não tem o maior número de outorgas, né, mas ele tem o maior volume. E outra coisa que é interessante também, que é do Meia Ponte, é essa do consumo humano. Isso aqui são condomínios, são algumas chácaras, né, algumas coisas assim. Também o mais outorga que tem é consumo humano, né, que é uma região muito habitada, né, muito populosa. Isso também não é do padrão das outras. Então, esse aqui seria o valor que a gente tem hoje, né, assim,
sem nenhuma isenção, ou seja, que o valor arrecadado seria muito alto, basicamente, né, ele está aqui no saneamento. Já falo com vocês outra coisa que também nós temos que discutir, né? Uma parte desse volume que está aqui atribuído ao saneamento, ele não está sendo captado, porque são outorgas como o Mário já explicou, né? O pessoal da Saneágua já explicou, eles são obrigados a fazer uma espécie de reserva, né? Para garantir o volume de água. Então, eles não estão captando tudo isso. E a gente vai ter que definir como a gente trata isso na outorga e na cobrança, né? Sim. Porque a ideia é que no saneamento e em todos os setores que você tenha medição do valor captado, que você cobre pelo valor medido. Se você não tem, você cobra pelo valor outorgado. Né? Existe uma tendência a gente medir em todos, né? Mas o saneamento sempre mede, né? E aí você pode ter uma diferença muito grande. Eu até não sei se a própria Saneágua tem a ideia aqui da diferença que tem entre os volumes que ela tem outorgados e os volumes que ela está efetivamente captando, né? Mas eu sei que é uma diferença razoável por conta de ter que trabalhar com esses horizontes, né? Então, assim, implementando a cobrança, não vai dar esses 12 milhões aqui, tá? Porque vai ser em cima do valor medido, né? Mas a gente pode depois também fazer essa simulação. Então, aqui tem esses números aqui, né? Para vocês darem uma olhada, né? Bom, aqui hoje que a gente estaria discutindo seria essa questão dos PPUs e essa simulação de isenções aqui, que tem essa página, né, em que também estou fazendo um avanço nela, separando a superficial da subterrânea, né, e aqui é onde está aquela discussão que nós falamos. Então, nós fizemos aqui, deixa eu ver, quando eu estou apresentando aqui, ele me atrapalha a usar aqui a interface, né? Aqui na criação animal, a média, viu, Tiago, lá daquele decreto, se a gente pega a média do pequeno produtor de bovinos, né, ela está mais ou menos aqui, entre 20 e 23 mil metros cúbicos por ano. Né? Então, que seria em torno de 15% a 20% aqui do valor, nesse caso aqui, né, o que significa também uma isenção aí da ordem de 50% dos outorgados aqui não pagariam, né? A gente usar essa média, né, que está lá no decreto. E aqui, então, assim, aqui vocês podem fazer para qualquer setor, né? E aí vale a mesma discussão, né? Será que a gente tem um parâmetro na indústria para definir o que é uma pequena indústria, quanto que ela captaria, né? Se tiver, a gente pode usar também, pode buscar também. Aqui no caso da irrigação, vocês veem aqui quais são os valores que ele gera aqui, né? Então, por exemplo, se a gente der uma isenção de 10%, a gente abdicar de 10% da arrecadação, a gente abdica de cobrar praticamente 50% dos outorgados, né? Eles pagariam, e que equivaleria a uma isenção aí em torno de 146 mil metros cúbicos por ano. Aqui, estaremos falando talvez alguma coisa em torno de 15 hectares a 20 hectares aí de área, né, que não precisaria, na média, né, no valor médio, né, que não seria irrigado. Então, a nossa ponta aqui de discussão é exatamente trazer subsídios para esse processo aqui. Acho que cada setor pode fazer sua análise, né, dizer como ele vê aqui, tanto o PPU quanto se precisa de algum tipo de isenção, como ele deveria ser calculado, né, qual o método, né, e aí a gente cria um novo cenário, né, combinando essas contribuições, né, e vendo o que a gente chegaria. Esse comitê também tem uma diferença dos outros, que é aqui, vamos supor, assim, qualquer caminho
que a gente vá, dificilmente a gente vai ter algum problema em relação a atingir a meta de arrecadação. Tá? Por quê? Porque só o saneamento ele vai atingir a meta de arrecadação definida no plano de bacia. Tá? Então, é uma discussão aqui a gente implementar uma cobrança dentro de considerando assim, esse não é o problema aqui. Lá no baixo tem esse problema, né, de não estar chegando ainda no valor, mas aqui não tem. Aqui a gente não tem essa preocupação de cumprir a meta. Aqui, muito pelo contrário, a gente provavelmente vai ter um recurso que vai permitir a gente implementar mais projetos do que o próprio plano de bacia pensou, né? Vai ter uma situação comprometedora em relação a isso, né? E lembrando que ainda falta a outorga de lançamento aqui. Bom, esses são os temas aí para serem discutidos, vocês podem fazer as suas considerações também. E lembrando assim, também na hora da reunião, às vezes você vê, depois você tem uma ideia, pode colocar lá no grupo, pode chamar a gente, tá? Pode pedir uma reunião separada para discutir, eu quero discutir só o meu setor. Ok, a gente faz, não tem problema. A gente entende que alguns temas são muito específicos, né? Às vezes não precisa juntar todo mundo, depois a gente traz aqui para o grupo e mostra, né, como é que está. Né? Já fizemos aí algumas simulações, nos pediram, né, algumas simulações específicas. Né? A gente está aqui à disposição para essa discussão. Se tiverem mais alguma questão... Albano, primeiro, obrigado. E aí, vamos abrir a palavra para quem queira se manifestar. Nossa, ela não foi, tá? Deixa eu tentar colocar aqui uma outra apresentação. Ela nunca foi. Então, volta e me escuta. Acho que o áudio do Augusto está ligado aí. Ligou? Não, Albano, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela apresentação, deixa eu tirar aqui. Naquela apresentação, você pegou a questão apresentou um valor de arrecadação de todo o estado, aí dava algo em torno de 40 milhões, não é isso? Não, eu não totalizei por estado ainda não. De todo o estado, na primeira apresentação, não tinha um levantamento desse? Não, porque a gente não tinha trabalhado aqueles do Tocantins, tá? A gente trabalhou só os do Paranaíba e do Araguaia, tá? Mas, assim, eu tenho uma estimativa, assim, precisando dessa correção, mas ficar em torno de 30 a 35 milhões, sem contar o outorga de lançamento. Não, é porque eu estava pensando em simulações assim, em redução percentual em cima do PPU do Paranaíba. E aí a gente estipular um percentual, mas para fazer uma simulação, entendeu? Sim, pode pensar aí numa maneira, né? Agora, lembrando assim, aqui no Meia Ponte, a gente deve ultrapassar a meta de arrecadação, né? Nos outros, isso aí pode dificultar. Mas, assim, qualquer tipo de simulação que vocês quiserem, a gente pode fazer, porque ali, até o Augusto perguntou se é um sistema, na verdade, assim, ali é o Google Data Studio que a gente está usando, ele está baseado numa tabela que está ali por trás, né? Para eu alterar, e eu tenho um banco de dados onde eu manipulo esses valores, né? Então, para gerar um novo PPU, eu vou lá, coloco uma tabela com um novo PPU, gero o cenário e carrego ali naquelas tabelas. E ele automaticamente aparece ali na lista de cenários. Então, é só a gente pensar nisso aí, vocês vão dando sugestões e a gente vai implementando. Se eu coloco aqui rapidinho para vocês verem, só está demorando para cá. Essa daqui é a que a
gente fez, que essa daqui considera, assim, é uma isenção, e aqui é o dado do estado inteiro, que eu mostrei na apresentação, aqui ele está ao vivo, né? Então, aqui, ó, você consegue fazer a simulação de isenção, tanto para o superficial, né? Você pode trocar para subterrânea, aí você vai ver que realmente esses valores caem muito, né? São valores muito pequenos que você faria os cortes, a exceção aqui no caso da mineração, porque aqui entra, dá aquele problema, né? O rebaixamento do lençol freático, né? Aqui embaixo ele mostra como é que fica isso. Vocês têm aqui esses pontinhos que, deixa eu mostrar aqui diferente aqui só, porque aqui está por todas as sinalidades, né? Então, vocês vão ver assim, para a irrigação, ela tem poucas captações subterrâneas. Se a gente, eu vou fazer uma gambiarra aqui, só vocês verem as duas ao mesmo tempo aqui embaixo. Ela, aqui, ó, essa linha maior aqui são as superficiais e aqui embaixo ficam as subterrâneas, né? Então, por isso que as subterrâneas têm sempre valores menores, né? E daí a gente poder pensar em trabalhar separado, né? Então, aqui ele tá gerando para todo, considerando os dados de todo o estado. Aqui como ficaria na irrigação, né? Ó, aqui, ó, lembra que lá eu falei 150 mil, acho que no meia ponte, por quê? Porque lá tem menos irrigação, né? Quando você considera o estado como um todo, já aumentaria aqui para 214 mil, ó, o volume para 10% de perda de arrecadação. Tá? A gente troca aqui, por exemplo, para a indústria, aí já são outros volumes, estariam nos mesmos patamares. Aí é que entra a discussão, né? Faz sentido? Não faz? É melhor fazer assim ou não, né? Então, o importante é que aqui tem os números, a gente pode simulá-los todos. Então, esse aqui, a ideia é que eu vou, já semana que vem ou na outra, além de ter esse aqui, que é para o estado inteiro, eu vou ter uns comitês comparados uns com os outros, né? Aí vocês vão ver qual é a diferença. Vocês vão ver, por exemplo, assim, como é que o meia ponte é diferente dos outros, né? Tanto que ele é diferente dos outros. Os outros basicamente seguem um padrão de irrigação, com o maior uso, né? Seguido da indústria e do saneamento. E aqui no meia ponte é o saneamento em primeiro lugar. Então é isso. Assim, se tiverem mais alguma questão? Então, ótimo, ótimo. Mais uma coisa, esse 20% de isenção seria uma aplicação em cima já naquela fórmula do Paranaíba, não é isso? É o Paranaíba sem isenção, né? Porque, assim, o Paranaíba, é o PPU do Paranaíba aqui, tá? Sem aquela isenção de 500, porque senão eu daria uma isenção em cima da outra, né? Aqui, se você tirasse aquele 500, fizesse só o Paranaíba básico, sem nenhuma isenção, e aplicasse essas isenções aqui, aí você chegaria nesses valores aqui. Então, por exemplo, aqui na indústria, se eu desse 10% de desconto do valor arrecadado, eu teria que não cobrar quem paga até R$21 mil por ano, e eu arrecadaria 3.160.000, isso aqui no estado, tá? Aqui no estado. 3.160.000, é isso que ele está mostrando aqui, tá? Eu deixaria de cobrar 618 mil metros cúbicos por ano, no caso da indústria, né? Voltando aqui na irrigação. Aqui é interessante porque aqui você vai ver, por exemplo, ó, se eu usar o 10% aqui na irrigação, eu dou uma isenção maior do que aquela que está no Paranaíba. Eu dou aqui uma isenção de R$963. Tá? E deixo de cobrar quem capta em torno de 214 mil metros cúbicos por ano, usando o PPU do Paranaíba, né? Claro, porque o valor depende do PPU, né? Se você mudar o valor do PPU, eu tenho que refazer esse cálculo aqui. Mas, assim, seria esse o volume que ficaria isento se você optasse por esse caminho aqui. Esse aqui dá em torno de 30 hectares, né, em média, que não seria cobrado. E aí volto sempre a frisar, né? A gente, dando uma isenção em volume, eu não preciso me preocupar com mudança de valor de PPU, né? O indivíduo vai ser sempre isento, a não ser que ele mude a outorga dele. O Paranaíba, como está hoje, se você mudar o valor, se aumentar o valor do PPU, pessoas que são isentas vão começar a pagar.
E se você der isenção por volume, só se ela alterar a outorga, né? Se fizer uma nova, né? Porque renovar ela não pode aumentar, né? Então, assim, isso também simplifica um pouco o sistema, porque eu não preciso ficar alterando isso quando houver uma futura mudança do valor de PPU. Ok, entendido. Pessoal, a palavra está aberta aí para quem quiser propor aí alguma coisa para o Albano, fazer alguma simulação. Eu deixo a palavra aberta aí para vocês. Albano. Sim. Sobre um novo PPU para água subterrânea. Você já tentou, no seu simulador, aí, colocar essa proposição para que a gente possa analisar? Agora eu estou aqui no Bois, tá? Eu troquei ali Okay. aquele outro. Esse aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, né? Então, vamos olhar aqui. O saneamento no superficial está aqui com o PPU do Paranaíba. Aqui no subterrâneo eu botei 0,05, tá vendo? 5 centavos. Então, aqui, o que é 3,45 aqui em cima, vira 5 aqui embaixo. O que é 0,045 aqui, virou 0,06. Eu botei, né? Lembrando que o peso deles aqui embaixo, assim, os usos rurais têm pouca, no caso da irrigação, que é o maior, né? Tem pouquíssimas captações subterrâneas, não faz nenhuma diferença. Mas essa aqui seria uma simulação que você tem, e ele tem outros cenários aqui também. Você pode trocar o cenário, né? Com outros PPUs, para você ver como fica, tá vendo? Aqui assim, como eu falei, aqui foi só para você ver o que acontece. A gente pode, se houver essa discussão de que a água subterrânea tem um PPU diferente, está aberto também. Que PPU seria esse, né? Qual seria esse valor que a gente testaria, né? Esse aqui também, então, todos eles. Então, aqui você pode fazer essa análise. Essa simulação também já vai estar disponível nos outros simuladores? Não, essa aqui está em todos. Já, né? Okay. Tá lá no meia ponte. Essa página finalidades versus captação. Ok. E aí, posso alterar os PPUs também nela, nos outros, tá? É só a gente discutir aí o que a gente pode propor, tá? E a gente vai alterando. É porque essa é uma dúvida minha, tá? Não sei dos demais colegas aqui da Saneago, tá? Justamente por causa do diferencial em relação aos volumes. Sim. Tá? Então, essa é uma preocupação minha. Obrigado. Então, assim, onde tem essa diferenciação é porque é considerado que a água subterrânea tem um peso estratégico maior, né? Então, eles cobram mais caro por ela. Tá? Agora, em termos de isenção, a diferença é essa. Se eu usar uma isenção padrão, né, para todo mundo, basicamente eu vou isentar todas as captações subterrâneas, porque os volumes são pequenos, né? O valor que eu defini, elas praticamente não pagam. Aí daí, assim, a gente avaliar, assim, será que é bom isso, né? Fazer dessa forma? Ou será que a gente discute uma regra diferente, né? Para evitar você isentar todas as... Isso. A minha preocupação seria a mudança de sugestões de captações superficiais para as subterrâneas, sabe? Você diz o que é? Para só alterar? Sim, uma mudança. Sim, a pessoa está captando superficial, passa a captar subterrânea, que é mais barato. Porque é mais barato. Sim. Ou procurar uma isenção. Sim, pode ser. Agora, eu acho que, se a gente estabelecer, em qualquer caso aqui, um valor e uma isenção, e tem pessoas que estão com outorgas um pouco acima daquilo que não estão usando. Então, elas imediatamente vão ajustar, né, para cair dentro do patamar de isenção para não pagar, né? Porque muitos não estão usando mesmo. É parecido com a situação. Os nossos projetos no saneamento a gente faz a longo prazo. 10, 15, 20 anos.
Por isso que quando a gente outorga alguns projetos, são assim. Né? Na região aqui do Meia Ponte, eu creio que não tem muita diferença, não. Mas em outras localidades que são projetos mais novos, com certeza tem um horizonte maior, né? E a Saneago sempre procurou, né? E sugeriu isso, inclusive, no Paranaíba, para a gente pagar pelo medido, porque é o melhor. Porque senão você não consegue nem o financiamento das obras de saneamento, que são volumes vultuosos, né? E é complicado. Eu sou favorável, assim, se você mediu, a gente cobra pelo medido. E aí, agora, o que acontece, que, assim, aí, no caso do saneamento é uma exceção. Se a gente mediu e você não está captando o que você pediu de outorga, a gente vai questionar o porquê, né? No caso do saneamento, tem uma razão. Em outros casos, pode não ter, né? Pode ser simplesmente assim, pediu outorga a mais, e quando você mede, ele está usando a menos. Isso também nos ajuda a dizer, olha, você não está precisando, né? Então, vamos ajustar essa outorga aí. Esse tema, acho que vai ser uma boa discussão, assim, de como a gente vai lidar com isso. O que a gente tem pensado aqui seria, nesses casos que o saneamento precisa dessa reserva, a gente tratar essa reserva de uma maneira diferente. Ou, por exemplo, esse valor que está reservado tem algum tipo de pagamento por ele enquanto não se usa, ou a gente poder outorgar esse volume enquanto vocês não usam, né? Como outorgas temporárias, outorgas com prazo específico, né? Porque senão, em alguns casos, é um volume grande que vai ficar 10, 15 anos sem poder ser outorgado, né? Porque está reservado. A DRDH de hidrelétrica, geralmente, o prazo que eles levam para construir é 3, 4 anos, né? Então, é um prazo menor, né? Mas 15 ou 20 é bastante coisa para você bloquear um volume grande de água. Eu também estava pensando aqui, Albano, nas indústrias de mineração, né, que tem a vida útil, às vezes, de 30, 50, 100 anos, né, e que vão precisar, talvez, ampliar, né, fazer ampliações também, precisa reservar água também, né? Isso. Pois assim, eu entendo, assim, precisa reservar. Agora, se você está reservando para daqui a 15 anos, a gente pode discutir se a gente está proibido de usar durante esses 15 anos. Não, talvez a gente tem usos que possam demandar. Você chega para um determinado setor e fala, olha, você tem água aqui, essa água está disponível para você por 10 anos. É o suficiente? Depois de 10 anos, a gente vai ter que reavaliar. E, teoricamente, ela já tem um uso futuro. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, então ele não aceita a outorga, né? E aí chegou lá no futuro, chegou daqui a 10 anos. Aí, por exemplo, a Saneago vai lá e diz assim, olha, é isso mesmo, eu preciso desse tanto aqui. Ok, aquela outorga venceu, ela já estava com aquele prazo e ele não vai poder continuar. É um risco, né? É um risco do negócio. Desde que ele saiba, né? A gente não pode chegar daqui a 10 anos e cortar sem que ele soubesse disso. São muitas implicações aí, muita diversidade de coisas para serem discutidas, né, Albano? Eu acho que assim, o melhor seria a gente fazer reuniões setoriais com a SEMAD para discutir, porque cada setor tem uma especificidade diferente do outro. Já a agricultura não tem rebaixamento, não tem direção freática, não usa água subterrânea, é uma coisa bem mais simples. Não faz lançamento. Exatamente. Aí, no meu caso, já tem todas essas implicações, né? Então, assim, eu acho Sim. que o ideal talvez fosse a gente fazer reuniões setoriais, ficar bem claro isso para cada setor, e depois fica mais fácil, inclusive, para a gente fazer a discussão, né, com os nossos pares e poder definir algumas, né, decisões para serem tomadas. Gente, assim, então, assim, a gente, lá no BOIS, a gente teve que assumir a grupo de trabalho, porque ninguém quis coordenar, né? Mas aqui nos outros a gente fez questão de vocês coordenarem aí, os membros, exatamente para dar essa liberdade de vocês construírem a discussão dentro do que vocês acharem melhor, tá? Então, assim, tanto, eu falei, agenda, quer ter reunião toda semana? Pode ser. Quer ter uma vez por mês? Pode ser. Quer separar setorial? Quer ter reuniões setoriais? Sem problema, é só vocês
pedirem, né? A gente pode elencar, olha, o setor tal tem esse problema. Então, o saneamento a gente está vendo aí que tem um tema importante. E é um tema que, inclusive, não é um tema só da cobrança, tá? A gente não resolve aqui na cobrança, é preciso chamar o pessoal da outorga, certo? Vocês na indústria também têm vários temas que são específicos, assim, até a gente discutir com todo mundo junto, às vezes assim, não é útil para o outro setor. Ok, então vamos fazer uma reunião separada para tratar esse problema do rebaixamento mensal freático. Não tem problema, é só vocês chamarem, né? E aí, para chamar o pessoal do setor de mineração, que às vezes não está aqui, né? Falar, gente, vem explicar aqui como é que é, vem discutir isso, para a gente estabelecer. E, nesse caso, eu tenho que chamar aqui o pessoal do outorga, porque isso aí vai passar por eles separarem esse processo lá, né? Então, tá à disposição. Eu vou até fazer um comentário aqui, que vocês sabem que essa questão da cobrança, ela gera toda uma discussão, né? Então, o que acontece? Vocês estão aqui participando, estão acompanhando, né? Estão vendo que a gente está abrindo aqui a discussão. Mas, assim, exatamente, nos setores de vocês tem pessoas com visões diferentes, né? Então, a gente está aqui todo dia recebendo, assim, olha, fulano falou com o governador que a SEMAD está impondo a cobrança no Estado, que a SEMAD está querendo fazer todo mundo pagar pela água. Então, nós estamos deixando bem claro que nós estamos conduzindo um processo, né, que primeiro, né, a cobrança está lá na lei, assim como o enquadramento, a gente fez ele, né, vocês discutiram, votaram, mudamos ele, inclusive a SEMAD pediu mudanças no enquadramento, né, a cobrança está indo no mesmo caminho. Tá, assim, a discussão está sendo feita? Tá, mas está na mão de vocês, assim, o procedimento, a velocidade do processo, que a reunião, estamos vendo a necessidade de reuniões setoriais, eu não tinha visto isso antes de começar, vamos fazer reunião setorial. Né? Tem o problema, surge algum problema que demanda alguém da área ambiental, vamos chamar alguém da área ambiental, vamos trazê-lo, né, e vamos conversar. Então, a ideia é essa, vocês, assim, a gente propôs que isso seja discutido agora, preparou tudo isso daqui, mas vocês estão aí na definição desse processo como um todo. Então, essa ideia de fazer reuniões setoriais me parece bem interessante, até porque é mais produtiva, visto que alguns problemas são tão específicos, né, que é melhor você chamar os especialistas daquela área e chamar aqui quem pode dar uma definição, a gente resolve numa reunião, e aí na próxima reunião do grupo, a gente apresenta, olha, tivemos uma reunião com o pessoal da mineração que sugeriu dessa maneira, né, e aí traz para a discussão, depois, posteriormente, né, leva para o comitê, e já com essa posição estabelecida com essas pessoas que estão realmente envolvidas no problema, né? É claro, assim, são setores completamente diferentes, com as suas especificidades, né? Com suas questões técnicas muito... por exemplo, o rebaixamento de lençol freático é uma coisa que eu entendo, né? Porque eu tenho formação nessa área. A parte da irrigação, que eu sei, é o que eu acompanho aqui, né? Então, eu sempre pergunto, né? Eu tenho a sorte, nós temos aqui 2 engenheiros agrícolas aqui, né? Eu sempre pergunto, vem cá, ó, isso aqui, como é que é isso? Eles explicam, né? Então, a gente sempre é bom estar com os especialistas da área para acertar cada um desses temas. E no nosso caso também, Albano, nós temos também muitas empresas que elas utilizam só água subterrânea. Então, acho que... a indústria e o saneamento, elas têm essa característica aqui, que eu mostrei para vocês, deixa eu mostrar aqui mesmo. Eu coloco aqui indústria. Só um segundo aqui para ver. A indústria, indústria e o saneamento. Vou olhar aqui rapidinho aqui. Que é exatamente isso que você está falando. Ó. O número de outorgas subterrâneas, ele é maior. Certo? O volume, assim, são poucas outorgas superficiais, mas o volume é maior. Mas, realmente, assim, por exemplo, eu não tenho ideia de, assim, essas indústrias que estão aqui, ó, captando, em geral, só água subterrânea,
elas têm um padrão específico, elas são de um setor específico dentro da indústria? Eu não sei, né? Elas são, por exemplo, indústrias farmacêuticas, são têxteis, talvez tenha alguma As farmacêuticas especialmente, né? Mas ali já é um caso complicado, porque elas estão todas ali, a grande maioria está dentro do DAIA, e ali o DAIA já é uma questão de que a outorga pertence à Codego, né? Então, é por isso que eu falo, são muitas discussões do meu setor que a gente vai ter que realmente realizar, né? Isso, a outorga não é da Codego, a outorga é da SEMAD, tá? Você entendeu. A água é que elas usam água tratada, né? Aliás, assim, a subterrânea elas captam, né? Elas têm outorga da SEMAD, mas a tratada, elas usam água tratada lá, elas não captam superficial. Pois é, por isso que eu falo. A Codego capta e trata para elas, né? Por isso que eu falo. Mas é isso. Muitas coisas assim para discutir dentro do setor de indústria. Isso. São características, né, deles, né? Então, assim, você vê tanto o saneamento quanto a indústria, mais outorga subterrânea, mais valores, volumes menores, né? E, assim, como eu te falei, eu não sei. Eu sei que tem municípios aí que são abastecidos só com água subterrânea, né? O saneamento lá é todo captação subterrânea. Também é uma situação, né, que pode ser analisada, né? Então, é isso. Assim, eu acho muito boa essa ideia de fazer essas reuniões setoriais. E aí o grupo, o GT também, fica aí ter autonomia para chamar essas reuniões. E outras que acho interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já, ontem até teve uma reunião conjunta, né, referência dos comitês, não deu para participar, mas eu já havia levantado esse questionamento, a minha preocupação com a diferença de cobranças, né, dentre os comitês, né, que estão aí. Isso é uma preocupação direta nossa aqui. E agora, com essa questão que a Elaine pôs, com referência a criar reuniões setoriais, isso é interessantíssimo. Eu acho que a gente vai tentar mesmo fazer algumas reuniões setoriais. Por que, Albano? Porque imagina o seguinte, vai pegar o pessoal eu vou até pegar exemplo da Elaine aí, pega o pessoal da indústria, mas vai reunir o pessoal da indústria que estão aí no Meia Ponte, depois o pessoal da indústria que está no Bois, então as coisas tendem a ficar bem maiores do que nós imaginávamos aí no começo. Mas é isso mesmo. Precisa aí de diversas discussões nesse sentido. As reuniões setoriais podem ser conjuntas, né? Não vejo também por que separar, né? Porque, por exemplo, uma FIEG. Eu acho que tem que ser separada, né? Porque a gente ainda tem, assim, a indústria também, além de tudo isso, ela também irriga. Também tem a parte que ela irriga também, né? Você diz separada por comitê? Não, eu digo assim, por exemplo, se eu for fazer uma reunião que eu vou discutir lençol freático, eu vou chamar mineração, entendeu? Não, sim. Né? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, mas aí você chama do estado inteiro, não precisa chamar, a gente precisa fazer reunião setorial da mineração no Meia Ponte. Fazer uma para todos os comitês, chamar o pessoal de cada. Não, beleza. Eu acho até que é mais objetivo e prático, né? Elaine, mas assim, eu já falo para você que eu estou no GT dos Bois e lá, diferentemente da nossa reunião hoje, já tem uma tendência diferenciada do que nós estamos aqui encaminhando hoje, entendeu? Então pode sair algo com relação à questão de valores, de PPU, de diferença entre diferença de valores e PPUs entre usuários. Então, assim, acredito que isso aí vai dar um pouquinho de dor de cabeça aí. Não sei, porque assim, depois a gente combina direitinho isso, né, fora do Albano, inclusive, porque assim, no caso do Meia Ponte, nós não temos mineradoras de grande porte, entendeu? Em compensação, não é, né? Temos em outros comitês, então tem essa coisa que a gente vai ter que depois discutir a melhor forma. Nós não temos indústria de laboratório farmacêutico, a não ser praticamente aqui na região do Meia Ponte, né? Então, depois a gente vê isso direitinho.
Assim, eu vejo assim, a reunião setorial, ela seria geral para todo mundo, né? Porque aí você consegue juntar, por exemplo, o pessoal de mineração todo, põe ali para discutir, né? E aí eles vão dar uma diretiva que se apresenta aí em todos os comitês. Então, nós também falamos em fazer reuniões dos comitês juntos também, né? Reuniões integradas também, assim. Isso que o Thiago falou, de, hoje está indo por um caminho. Ok, tudo bem, vamos acompanhar lá. Depois a gente traz para discutir todo mundo junto. Olha, gente, o pessoal daqui achou isso, o pessoal de lá, né? Assim, eu vejo isso sempre assim positivamente, essa diferença de ideia, porque você vê, uma hora surge alguém que dá uma ideia, poxa, essa eu não tinha pensado e ela é boa, né? Então, por exemplo, essa reunião setorial não tinha saído lá, saiu aqui, eu acho ela muito interessante, né? Então, a gente pode, aí a questão de organizar a agenda para a gente fazer essas reuniões, né? E chegar assim, e trazendo esse conjunto de contribuições para a discussão depois, tanto em cada comitê como conjunta, né? Para ver o que sai. Em última análise, sim, eu te falei, eu entendo que seria muito bom ter uma abordagem bem homogênea para o Estado. Mas, por exemplo, se um comitê, com a sua autonomia, né, que nós temos que respeitar, bater o pé e falar, eu quero isso aqui diferente, a gente não vai, né, não vamos impor, né? Mas, na verdade, se um comitê é que vai definir, né? Mas eu acho que uma discussão aí bem embasada e a gente pode chegar, assim, a uma homogeneidade razoável, né? Agora, lembrando assim, o valor não, porque o valor arrecadado depende das atividades que tem em cada um, né? Então, ele vai ser diferente, não tem jeito. Mas as regras, eu creio, sim, que a gente possa harmonizar bastante, né? E aí, por exemplo, nas reuniões setoriais, a gente pode resolver alguns pontos que a gente chega e fala, gente, o pessoal desse setor aqui acha que é melhor isso, então valeria para todo mundo, valeria para todo o Estado. Ok, mas algum... Tiago, eu acho que a gente depois, independente do GT, a gente conversar com o Albano, o pessoal do SEMAD, qual seria a melhor forma dentro do setor industrial de fazer essas reuniões setoriais, se é um para toda a indústria, se é um para mineração, se é um para o setor sucroenergético, que a gente tem assim, muita diversidade também de tipos de atividades, né, e de processos. Então, depois aí, se você não se importar, eu posso ver isso. Tá, eu acho melhor assim, você também discutir com eles, né, trazer a visão deles. Eu entendo assim, o da mineração acho que tem que ser separado, porque é outra coisa. Sim, também né? entendo que sim, exatamente. Talvez as indústrias, assim, eu não sei, o nível da diferença. Agora, assim, a gente também tem aqui alguma facilidade, por isso que eu falo, depois a gente acerta, e nós temos uma câmara de mineração onde estão todas as grandes mineradoras estão aqui nessa câmara da própria FIEG, então é fácil fazer uma reunião, porque está Ângulo, está Maracá, está todo mundo, as indústrias que realmente vão sentar e que tem totalmente condição de discutir isso, né? Então, é uma turma que seria separada. Aí temos também um comitê aqui dentro do setor sucroenergético, aí faria só com eles, aí traria mais gente. Temos também uma câmara de pessoal do DAI, da indústria farmacêutica. Então, é isso que depois a gente discute, ver quem que dá para juntar com quem. Isso, acho que aí é mais vocês também que sabem, né, a dificuldade, né, ou a facilidade de juntar esses grupos, né? E eu entendo também o seguinte, se a gente separar, as reuniões tendem a ser mais objetivas, né? Você vai discutir um problema só, né? Se eu junto eles, eu tenho que primeiro tratar desse, depois tratar daquele. Não podem ser reuniões mais objetivas, tratando especificamente do que aquele setor traz, né? Do que aquele tipo de indústria traz, né? E aí, assim, se você tem, por exemplo, já uma reunião, já tem um grupo de trabalho de um determinado setor, aí a gente aproveita uma reunião deles e faz a conversa lá, não fica mais viável. Da minha parte é isso, para mim está ok também. Bacana, mais alguém quer fazer uso da palavra? Se não tiver nenhuma proposta para o Albano levantar aí alguma outra simulação, não é isso, Albano? Aí eu vou aí para os encaminhamentos finais. Se tiver alguma
algum Só lembrando, Thiago, informe. assim, a qualquer momento também, vocês podem mandar no grupo ou podem contactar a gente também, não precisa ser só aqui na reunião. Ah, não falei na reunião, não, pode mandar lá, pode chamar, tá? A gente está sempre à disposição. Não, e vamos usar o GT aí para manter as reuniões do GT aí também, né? Que tem um cronograma, então vamos tentar utilizá-lo. Então é isso, pessoal. Não tendo mais nada a tratar, acho que a gente pode estar encerrando por aqui. Agradecer aí a presença de todos. E aí a gente está no próximo mês aí vendo o que traremos para a discussão. Bom? Desculpa aí pelo problema no início da reunião aí. Não, que é isso, Albano. Funcionou. Que é isso. Deu certo, mas ficou bem. Ficou audível agora. Tá bom. Boa tarde a todos. Tá bom? Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.